Olá pessoal, voltando para o segundo bloco com o Dr. Júnior. O Júnior agora vai falar da fidelidade partidária para nós. Júnior, como que ficou a história da fidelidade partidária com a legislação, a nova emenda constitucional, como está estabelecido hoje isso? Bom, Wagner, para que o telespectador se posicione, primeiro vamos fazer uma pequena definição do que é fidelidade. A fidelidade partidária, ela tem a ver com a lealdade do candidato para com o partido pelo qual ele se elegeu. Como a Constituição Federal traça que os partidos políticos têm caráter nacional e não existe a candidatura no sistema brasileiro da candidatura avulsa, ou seja, se o cidadão quiser ser candidato sem partido nenhum, não é possível isso. O nosso ordenamento jurídico não prevê essa possibilidade. Em outros países até existe, mas aqui não. Há uma vinculação indissolúvel entre o candidato e o partido político. A isso chama-se fidelidade. Ou seja, se ele usou toda a estrutura de um determinado partido para chegar a um determinado cargo, ele tem, por lealdade a essa instituição, que ficar até o fim do mandato. Fim do mandato, entre aspas, né? Porque eu não posso engessar, de certa maneira, aquele candidato que ele não possa disputar o próximo pleito através de outra agremiação partidária. E aí, dentro desse prisma, surgiu uma grande celeuma, uma grande dificuldade. Por quê? O prazo de filiação partidária, até a edição da Lei 13.165, era de 1 ano, agora são 6 meses. E o que acontecia? Na eleição passada, houve a edição de uma resolução do TSE, que ele pode editar resoluções com efeitos normativos, através do artigo 23 do Código Eleitoral. Editou-se uma resolução permitindo uma janela de mudança 30 dias antes do prazo de 1 ano, que era o prazo mínimo que se tinha que ter de filiação partidária, para que o cidadão pudesse mudar de agremiação partidária. Por quê? Para não caracterizar a infidelidade. Como o Congresso Nacional não disciplinou até hoje essa questão do que é fidelidade, o que não é, tudo isso que eu estou falando são entendimentos do Tribunal Superior Eleitoral. Sim. Não existe uma legislação definindo a questão. O TSE... E como não há, o Tribunal Superior Eleitoral é o responsável por dirimir e estabelecer parâmetros para a eleição. Na verdade, eles legislam, sim, né, sim, Wagner? Sim, é um ativismo judicial escancarado. Tem, né, tem alguns textos escritos a respeito disso, mas tem até a sua necessidade. E com relação à fidelidade, não foi diferente. Eles editaram a Resolução 22.610. Essa resolução, ela disciplina o que é fidelidade e os motivos que levariam o cidadão a poder trocar de partido antes do prazo final, né, do mandato dele. Essa resolução traz uma série de motivos para a justa causa. Perseguição, uma série de situações que eles colocam lá que justificariam a saída do cidadão do partido. O que aconteceu? Todo mundo, o Brasil todo, aguardou essa janela, que o prazo para a filiação partidária vencia antes da nova legislação no dia 2 de outubro de 2015. É um ano antes da eleição, 2 de outubro de 2016, 2 de outubro de 2015. Não tinha legislação nenhuma a respeito. O que aconteceu? Aqueles que queriam mudar de partido e não tinham essa situação de perseguição, eles aguardaram a janela. Não vindo a janela, no último mês de mandato, muitos migraram para outros partidos. Essa situação levou o Ministério Público Eleitoral, aqui no caso de São Paulo, a pedir diversas vagas na região. Nós temos diversos pedidos de vagas, o processo corre no TRE, pedindo as vagas por infidelidade, né? Embora eu entenda a posição do Ministério Público, mas eu entendo que o cidadão que ficou no partido no primeiro ano, no segundo, no terceiro, ele saiu, né, no último momento que ele tinha para se filiar a um outro partido. Isso não é fidelidade. Ele simplesmente saiu porque não se abriu a janela, né? A janela não tinha sido aberta, e ele saiu porque ele não concordava mais com a ideologia daquele partido. E ao apagar das luzes, no dia 29 de setembro de 2015, foi editada a Lei 13.165, criando uma janela de 30 dias a partir não de 1 ano. Ela reduziu para 6 meses o prazo de filiação e 30 dias antes do prazo fatal para se ter filiação partidária. Ou seja, nós estamos nesse período. Nós estamos do dia 1º ao dia 31 de março, é o período da janela, para que o cidadão possa mudar de partido
sem sofrer a sanção da infidelidade partidária. E qual a consequência? Atrai inelegibilidade? Não. O cidadão não fica inelegível. Ele perde, na pior das hipóteses, o cargo que ele está exercendo hoje. Um vereador, por exemplo, ele perde o cargo que ele está exercendo hoje. Podendo ser candidato. Claro, ele pode disputar. Isso não atrai inelegibilidade, né? Mas nós estamos no período da janela imposta pela Lei 13.165, que é 30 dias antes do prazo de 6 meses para se ter a filiação. E, não obstante essa janela da Lei 13.165, que permitia a migração do cidadão, do cidadão que eu digo, o cidadão que exerce um mandato político, né? Um vereador como exemplo. E, não obstante a janela da Lei 13.165, e aí isso nos choca muito, até nós já conversamos pessoalmente a respeito disso, o Congresso Nacional edita a Emenda Constitucional 91/2016, né? E com todas as vênias, né, é uma heresia jurídica. Eu não tenho medo nenhum, nem pudor nenhum de falar isso. Porque... E o que tem por detrás dessa emenda? Então, penso eu, está havendo uma enorme migração de vários deputados federais e senadores, né, para outros partidos diferentes dos quais eles se elegeram. Acredito que a emenda foi editada visando essa migração, porque não tem o menor sentido, Wagner. Se eu tenho já a janela da lei, para quê? Para que criar uma disposição constitucional? Uma emenda constitucional. E pasme, né, o telespectador que está nos assistindo, né, ela não alterou nenhum artigo da Constituição. Ela não alterou nem o texto da Constituição, nem as disposições transitórias. Foi feita uma emenda à Constituição que não alterou a Constituição. Exato. Né? Emenda constitucional, para quem quiser checar aí na internet, a emenda constitucional 91/2016. Né? É uma situação, para nós juristas, difícil de entender. Sim. Né? Talvez os políticos entendam. Mas por que fizeram isso? Por que fizeram? Mas nós, que somos juristas, não conseguimos entender. E não somos só nós. Não somos só nós. Isso na internet tem vários textos, vários artigos aí, criticando a maneira com que foi feito. Né? No mínimo, deveria se alterar os atos das disposições transitórias, né? Porque ela tem prazo de validade, ela tem prazo de 30 dias só essa emenda, é uma emenda também com prazo certo. E como você me perguntou, né? Qual o motivo disso? Se eu tenho a janela para os vereadores, que é até o dia 30 de março, por que eu vou criar uma janela do dia 18 de fevereiro a 18 de março na Constituição Federal? Na minha opinião, a resposta a isso está nos interesses políticos do Congresso Nacional. Muita coisa está acontecendo no Congresso Nacional. Nós vemos isso todos os dias nos jornais. Não é? Eu acho que essa emenda foi promulgada na busca da acomodação desses interesses dentro do Congresso Nacional. Em busca de votos. Em busca de votos para algumas decisões que serão tomadas no Congresso Nacional. De grande relevância para todos nós. Né? Nós temos o presidente da Câmara com processo de impeachment, né, de cassação de mandato. Nós temos um pedido de impeachment da nossa presidente da República. Nós temos situações muito delicadas. O processo do Delcídio Amaral, que também vai ser julgado no Senado, se ele vai ser cassado ou se não vai. Porque se eles tivessem editado uma emenda constitucional pensando nos vereadores, seria inócua, porque já tem a janela da Lei 13.165. Né? Então, a emenda constitucional 91 não se mostrou a que veio. Pelo menos, para mim, eu não consigo entender qual a justificativa. A não ser essa daí, né? A não ser essa, algum interesse político. Exatamente. Né? Porque, com certeza. Com certeza é alguma acomodação política, porque não tem lógica jurídica. Né? Eu não tenho, como jurista, e você também não, como entender a justificativa. A gente não consegue enxergar atrás da curva nesse caso aí, né? É muito difícil, porque é mais uma das pérolas, né, Wagner? Lamentavelmente, né, nós como juristas, nós identificamos, e você como professor de Direito Constitucional mais ainda, né, inúmeras pérolas na nossa Constituição Federal. Não, agora, a culpa disso tudo, você que está nos assistindo, é nossa, porque quem elegeu todos esses deputados, esses senadores, somos nós. Exatamente. Né? Não vieram de Marte. Não vieram de outro planeta. Né? Somos nós que demos a eles o nosso voto de confiança. Então, fica o alerta para você que está nos assistindo nesse momento, que reclamar é muito fácil. Jogar pedra é muito fácil.
Mas eu não tenho dúvida que muitos desses que estão sendo condenados hoje pela justiça, se pudessem ser candidatos, seriam eleitos. Sim. Muitos. Com certeza. Seriam eleitos. Se pudessem ser candidatos, né, eles estariam hoje ocupando um cargo no Congresso Nacional. Júnior, seria interessante você fazer a diferenciação para nós da infidelidade partidária, da desincompatibilização. Porque há uma confusão, as pessoas confundem. Fidelidade partidária, eu tenho que estar no mesmo partido e não sei o quê, e desincompatibilizar. São coisas totalmente distintas. Sim. A desincompatibilização tem relação com o exercício de determinado cargo público que é incompatível com a disputa do pleito eleitoral. Por que incompatível? Porque pode gerar uma desigualdade, aquilo que nós estávamos falando no bloco anterior. Pode gerar uma disparidade de armas. Então a desincompatibilização tem como finalidade o quê? Nivelar todo mundo. Né? E essa nós não tivemos mudança agora. Nenhuma, não. Permanece como nas outras eleições. Exatamente. Quem ocupa cargo público e quiser disputar um pleito, ele terá que seguir as regras da Lei Complementar 64/90, ela traz todas as situações de desincompatibilização, que é totalmente diferente de infidelidade ou fidelidade partidária. Essa questão de fidelidade tem a ver com o partido, a questão da desincompatibilização tem a ver com a captação de voto, porque alguns cargos públicos eles podem favorecer determinadas candidaturas. E a em detrimento do outro que não tem o cargo. Exatamente. E a desincompatibilização tem a ver justamente com a igualdade na paridade de armas, né? Que as pessoas possam disputar o pleito em condições de igualdade. Muito bem. No próximo bloco, o professor Júnior, advogado militante, nessa área eleitoral principalmente, em direito público, ele vai nos falar algumas situações que impede do sujeito ser candidato. Por exemplo, ficha limpa. Sujeito, quando ocorre a ficha limpa? Quando ele não pode ser candidato? O sujeito que foi cassado, por exemplo, pela Câmara Municipal, ou houve um impeachment de um prefeito, ele pode ser candidato? Qual é o prazo? Aguarde e voltaremos já.